bem-vindo você mais uma vez aqui no Usando a Bíblia, você pelo Instagram, você também pelo YouTube. Quero dizer que Deus tem bênçãos derramadas para você. E obrigada por você estar assistindo o nosso vídeo. Compartilhe algum vídeo que você achou interessante, porque Deus quer usar você como um duto de salvação para as outras pessoas. No vídeo de hoje eu queria falar com você sobre um assunto que muitas pessoas falam. Deus deixou uma placa de igreja? Deus deixou um nome? Quando nós vamos estudar a Bíblia, a gente vê que não. Deus só deixou em Êxodo 25, verso 8, que me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus não deixou uma placa de igreja, só que Deus deixou uma verdade, e sobre a história que quase 1500 anos foi feita para juntar a Bíblia Sagrada, e a história que você vê contida nela, com muitos anos, desculpa, com muitos anos, e você vê que Deus deixou só um povo, de Abraão, Isaac e Jacó, ali, né? E assim vai. Muitos judeus não aceitaram que Jesus é o Messias. Só que o Novo Testamento, que nós cremos, tenho certeza que você também como cristão no Novo Testamento, para os que creem, ele deixou assim, em Gálatas capítulo 6, verso 16. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Quando você vai no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 29, diz que mesmo você não sendo do puro sangue, mas se você é de Cristo, você é descendente de Abraão, segundo a promessa. Então Deus deixou só uma verdade, com várias épocas em o seu sustento, claro, mas Deus deixou só uma verdade. Quando você vai no livro de Isaías, capítulo 1, verso 9, fala assim, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Então Deus deixou sempre um sobrevivente, um remanescente sobre a terra. Quando você vai no livro de Romanos, isso também está no Salmo 22, verso 30, uma pequena semente. Quando você vai no livro de Romanos, capítulo 11, verso 5, fala assim, e assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Deus tem um remanescente. Deus tem um povo em cima dessa terra. Deus tem um povo. A igreja verdadeira, ela tem que pregar o mesmo evangelho em todo o mundo. Isso já começa por aí, para você ver se você faz parte dessa igreja. Mateus 24:14 diz que é o único texto que daí virá ao fim. O evangelho tem que ser em todo o mundo. Ver se a sua igreja tem em todo o planeta. E com uma só verdade. Já é um grande, tem que ser por esse pontapé também. Tá bom? E outra coisa, Deus não deixou uma placa de igreja, não deixou essa é a minha igreja, mas deixou algumas características. E eu queria ir para o final desse vídeo, encerrar esse vídeo, citando essas duas características. Deus não deixou o nome, mas deixou a característica. E se encontra no livro do Apocalipse, você sabe, se você não sabia, mas vou dizer para você, o Apocalipse foi feito para o tempo do fim. A palavra Apocalipse significa, revelado. Apocalipse capítulo 12, verso 17, ele deixa a primeira característica. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher em igreja é profecia. E foi pelejar com o restante, uma semente, o remanescente, da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então Deus não deixou uma placa, mas Deus deixou uma característica do povo dele para os últimos dias. Um remanescente. E a característica dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você pegar Apocalipse 22:14 na Almeida Revista e Corrigida Fiel, Almeida e Corrigida Fiel, diz assim, bem-aventurados todos que lavam sua vestidura no sangue, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Assim está na Almeida e Corrigida Fiel, você pode conferir depois. A palavra ístole e entole, eu já expliquei num outro vídeo. Então Deus não deixou uma placa, querido, mas Deus deixou a característica de um povo sempre de Abraão, Isaac e Jacó, de um remanescente Israel espiritual, e que vai terminar essa obra pregando essa verdade. Pense nisso, estude a Bíblia Sagrada. Aqui contém a vida eterna e aqui Deus deixou a característica desse povo e eu e você temos que saber se realmente a gente faz parte desse povo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.